voltamos, caro aluno, cara aluna, para a concordância verbal. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Falaremos a respeito das regras específicas da nossa querida concordância nominal. Então, veja que a regra geral, ela é bastante simples, né? Então, você vai dizer assim, Silvia, já vem você com aquela única regra, e aí nós temos as 837 exceções. Mais ou menos, não são tantas assim. Umas 420, até podemos considerar aí que existem várias regras que são as regras específicas ou as nossas curiosidades a respeito da concordância verbal. A regra geral, ela diz ali conforme temos em tela. É a concordância do verbo com o sujeito. Então, veja que basta, para que eu faça a concordância, portanto, é necessário que eu encontre dois elementos básicos. Basta que eu consiga associar ou que eu consiga encontrar na oração o verbo e que eu consiga classificar ou encontrar ali no meu período o sujeito. Porque a regra geral diz assim, olha, o verbo deve obrigatoriamente concordar com o sujeito da oração. Então, olha, toda construção, todo verbo, nós já conversamos isso várias vezes. Eu disse a você que nós vamos usar isso enquanto falarmos de função dentro da oração, regras de concordância, e ali a parte de sintaxe, né, como um todo, nós vamos trabalhar com esta fórmula. Então, eu já disse para você, guarde essa fórmula e lembre sempre que o sujeito em relação ao verbo, ele é soberano, e que o verbo em relação ao complemento, ele é soberano. Então, veja que nesta construção de hierarquia, eu sei que se o verbo deve subordinação ao sujeito, nós já matamos a regra geral da concordância. Basta que eu ache qual é o verbo e eu entre em concordância ou force esse verbo a entrar em concordância com o sujeito a que se refere. Então, olha só, o caso geral, a regra geral é o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Então, para que a gente entenda ou para que nós façamos aí a revisão das nossas regras de concordância verbal, é necessário apenas que você conheça quem é o sujeito da frase. Então, vamos lembrar aqui, olha, em tela nós temos um exemplo simples e básico, olha, ela não acredita em Deus. E aí você vai colocar assim, olha, o verbo está aqui. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Mas pergunto a você, quem é que não acredita em Deus? Ela. Então, ela é o sujeito da oração. Se o sujeito está no singular, o verbo deve obrigatoriamente entrar em concordância com ele. Sujeito no singular, porque o verbo está no singular. Vamos forçar aqui, ou vamos colocar um seguinte exemplo. Vamos trocar o ela por elas. E aí você vai perceber que eu vou precisar obrigatoriamente mexer no verbo. Porque se você disser elas não acreditam em Deus, você vai lembrar que existem alguns falantes, né? Nós quer, é nós vai. É nós que tá, né? São essas construções que nós ouvimos muito, né? Sem nenhum caráter pejorativo, sem nenhum caráter de ironia, mas é a realidade, né? Nós ouvimos muito estas afirmações ao falar aí, ou ao nos comunicarmos com algumas pessoas, elas costumam dizer nós quer, nós vai, a gente vamos. E aí nós temos um problema claro de concordância. Por quê? Porque se o verbo está no plural, aliás, se o nome está no plural, se o sujeito está no plural, obrigatoriamente o verbo deve ir para o plural. Portanto, ela não acredita, o verbo ficou no singular porque eu tenho o sujeito no singular. Elas não acreditam, eu tenho um verbo no plural porque o meu sujeito está no plural. Esta é a regra de concordância, então a gente precisa obrigatoriamente trabalhar aí com a classificação dos sujeitos, né? Quando nós trabalhamos com essa verificação ou com essa recordação dos sujeitos, você vai lembrar e fazer uma anotação aí que existe o chamado sujeito simples, que é aquele visto, ou é aquele que denota, ou é aquele que é classificado, que possui apenas um núcleo.
Não é isso? Então, o sujeito é simples quando ele possui apenas um núcleo. Então, se este núcleo estiver no singular, o verbo deve obrigatoriamente ficar no singular. Se este núcleo estiver no plural, obrigatoriamente o seu verbo ficará no plural. E quando você tem duas construções, quando você tem um verbo, quando você tem um núcleo do sujeito no singular e você tem um adjunto adnominal no plural, aí agora nós já estamos falando das regras específicas. Então veja aqui, olha, sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Portanto, se esse núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se você tiver um núcleo no plural, o verbo fica no plural. E nós trabalhamos com o nosso famoso sujeito composto, né? Que é aquele que possui 2 ou mais núcleos. E aí não há possibilidade de você negociar, né? Se você tem 2 ou mais, é claro que o verbo ficará sempre no plural? Sempre no plural? Não, nós temos uma regra específica a respeito. Vamos só conversar a respeito aqui. O que eu estou fazendo com você é você recordar aí os seus tempos de estudo lá na sua 6ª, 7ª, no máximo até a 8ª série. A nossa querida professora nos ensinou a fazer a classificação do sujeito. Então, o sujeito é simples quando tem apenas um núcleo, sujeito composto quando tem o 2 ou mais. O sujeito oculto, lembra dele? Ele não vem explícito na frase, mas é possível nós o reconhecermos através da desinência verbal. Por isso, o sujeito oculto, ele também é classificado como um sujeito desinencial, como um sujeito implícito. Dentro dessa classificação, então, nós trabalhamos, por exemplo, com vi. Vi que você chorou. Quem vi? Eu vi. Vimos que você chorou. Quem vimos? Nós. Vistes que eles choraram. Quem? Vós. Viste que ele chorou. Quem? Tu. Então, veja que nós trabalhamos aí, o verbo denota o verbo em sua desinência de número e pessoa. Ele já diz para nós qual é o pronome que será colocado ali antes deste verbo. Se é o eu, se é o tu, se é o ele, se é o nós ou se é o vós. Tínhamos a exceção ali quando o verbo estaria na 3ª pessoa, né? Os verbos na 3ª pessoa do plural, eles classificam-se como o nosso outro tipo de sujeito, o sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que não vem explícito na frase e quando ele aparece, quando há ali a possibilidade de você colocar um eles, olha, roubaram meu carro, quem eles? Aí você diz assim, a gramática entende que esse eles é muito genérico, é muita gente, ela não consegue entender que esse eles seria apenas o plural de ele. Para a gramática, verbos na 3ª pessoa do plural denotam ali a classificação como um sujeito indeterminado. E há as regras do nosso sujeito inexistente, ou da nossa famosa oração sem sujeito, que claramente nós temos sempre 2 regras básicas, né? Você vai guardar assim o verbo fazer, quando ele denota tempo, e o verbo haver, quando ele denota a ideia de ocorrer ou de existir. Então, feita esta anotação, caro candidato, cara candidata, aqui é só para você não ficar aí sendo abordado aí por palavras ou por expressões. Você fala, nossa, eu já ouvi falar deste tipo de sujeito, mas eu não me recordo. Então, eu fiz aqui um levantamento, uma base, para que nós comecemos a falar das regras mais específicas. Ao longo das nossas aulas, eu vou aprofundando aqui essa informação, mas eu vou aprofundar a informação relacionada ao comportamento do verbo, visto que o tema da nossa aula é a concordância verbal. Só a título de curiosidade, só a título de você verificar ou de você recordar, é que eu fiz aqui um apanhado a respeito dos casos específicos aí do sujeito ou da classificação do sujeito. Não é possível que nós continuemos a nossa etapa, que nós avancemos aí para as nossas outras regras, se você não consegue recordar quais eram os sujeitos, como eles se classificam, quais são as regras para que você faça aí a classificação do sujeito. Então, eu digo a você, vamos tentar ir acompanhar a aula, vendo a necessidade de você fazer uma revisão mais aprofundada sobre os tipos de sujeito. Eu diria, você pegue a sua gramática e busque aí esta informação.
Vamos lá. O sujeito é um pronome de tratamento. Falamos disso no bloco anterior. Lembra? Eu falei que nós falaríamos mais uma vez daquela regra quando falássemos de concordância verbal. Veja que o sujeito é um pronome de tratamento e muitas vezes nós achamos que porque o pronome começa com o vossa, nós trazemos ou nós puxamos o verbo para a segunda. Veja que nós não estamos usando a palavra ou o pronome pessoal do caso reto vós, nem o pronome pessoal do caso reto tu. Este pronome é um pronome de tratamento. É a maneira como eu trato a pessoa com quem eu falo, ou é a maneira com a qual eu trato a pessoa de quem eu falo. Veja que eu estou falando pessoa. Então, pessoa nós tratamos em terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Nós fazemos a concordância com este verbo puxando para a terceira pessoa. Olha só, Vossa Excelência sabe. Quem sabe? Ele sabe. Quem sabe? Ela sabe. É verbo na terceira pessoa do singular. Sua Excelência, o presidente, dará. Por quê? Por que verbo na terceira pessoa? Porque Sua Excelência é o pronome de tratamento que se refere à pessoa. E a pessoa nós tratamos em terceira pessoa do singular ou no plural. Olha só o nosso outro exemplo. Vossas senhorias. Vossas senhorias referem-se a pessoas. Então, eu vou ler assim: as pessoas aceitam um café. Guarda sempre assim: pronomes de tratamento, verbos na terceira pessoa do singular ou do plural. Não há a necessidade, aliás, é proibido que você se refira a esta pessoa usando verbos na segunda. Ok? O sujeito é um substantivo. Vamos lá. Que tipo de substantivo é esse? Um substantivo comum. Menino, aluna, pai, professor, multidão, anotações. Qualquer que seja aqui esta palavra, o núcleo, o cerne, a palavra principal do sujeito, ela é classificada morfologicamente como um substantivo. Basta, então, que você observe se essa construção ou se essa palavra está no singular. Olha só, batalhão atacou o bandido. Quem atacou o bandido? O batalhão é o sujeito da minha oração. Batalhão é uma palavra no singular, portanto, o verbo ficou no singular, fazendo a concordância. A multidão ouvia atenta ao discurso do presidente. Por que o verbo está no singular? Porque multidão está no singular. Agora, o que cai na sua prova, principalmente a Banca Fundação Carlos Chagas, vai estar lá, concordância verbal. Quando a banca vai cobrar de você ali as regras de concordância, ela diz exatamente assim: assinale a alternativa em que o verbo tanto pode estar no singular quanto no plural. Já te dei a resposta, eu já te disse a regra número 3, está pautada nessa ideia. Olha só. O meu sujeito é uma expressão partitiva. Veja que eu tenho partes dentro desse sujeito. Olha, parte de, uma porção de, metade de, a maioria de, grande parte de, a maior parte de. Um bando, um grupo, uma equipe. Veja que aí eu estou colocando vários elementos dentro de uma palavra. Nós aprendíamos há muito tempo como o tal do substantivo coletivo. Lembra? Aí a gente falava assim, olha, qual é o coletivo de chaves? Esse é molho. Qual é o coletivo de disco, discoteca? Qual é o coletivo de ilhas, arquipélago? Qual é o coletivo de borboleta? Aí você dizia, bom, borboleta, acho que eu não lembro, Silvia. Borboleta, houve aí uma época em que a Banca Vunesp, numa segunda fase de concurso, fez essa seguinte ideia: a segunda fase de um determinado concurso em que o candidato ia fazer ali o exame para a prova de português. E aí, simplesmente, o entrevistador ali, o responsável pela realização deste exame, perguntou ao candidato apenas qual é o coletivo de borboletas. E aí, o candidato que soubesse que a resposta era paná, paná, levou sem problemas. E aí, mas neste caso, voltando aqui para a nossa
nossa tela não é desse substantivo coletivo que nós estamos falando. Eu estou dizendo que eu tenho uma ideia. É possível, eu posso inferir que dentro da palavra bando cabem vários elementos, grupo cabem vários elementos, maioria cabe vários elementos. Então, é possível, neste caso, o verbo fazer a concordância com esta palavra. A maioria dos jornalistas aprovou. Eu posso trabalhar com a possibilidade de o verbo se comportar concordando com a palavra maioria, que é o geral, né? Que é a regra geral. Você pega o núcleo do sujeito e faz a concordância. Mas a nossa regra número 3 está trabalhando com a exceção da gramática. Eu posso facultativamente fazer a concordância com o adjunto adnominal, ou seja, o verbo poderia concordar com os jornalistas. Então, naquela questão que eu disse para você, que a banca pode dizer, assinale a alternativa em que o verbo pode facultativamente ir para o singular ou permanecer no plural, você assinalaria esta alternativa em que há a presença de um substantivo com ideia de coletivo que pode fazer a concordância deixando o verbo no singular ou no plural. Então, a maioria dos jornalistas aprovou ou aprovaram a ideia. Metade dos candidatos. Então, veja, metade dos candidatos, se eu quiser fazer a concordância com metade, eu vou colocar apresentou. Se eu quiser fazer a concordância com candidatos, eu vou dizer apresentaram. Então, metade dos candidatos não apresentou ou não apresentaram nenhuma proposta interessante. E a gente já vai para a próxima construção, que diz o sujeito é a expressão mais de um ou menos de um. Então, vamos entender assim. Semanticamente, quando eu falo mais de um ou menos de um, você vai dizer assim, bom, Silvia, mais de um são pelo menos dois. E menos de um, a gente não tem, né, essa ideia. Ou você vai dizer assim, 0,1, 0,2, porque não completou nenhum. A gramática, caro candidato, cara candidata, ela só consegue enxergar o que eu estou grifando aqui. Tá? Então, para a gramática, mais de um continua sendo um. Menos de um continua sendo um. E se eu colocasse assim, se tiver mais de 2, a gramática vai enxergar o quê? 2. E menos de 2, que para nós é 1, e mais de 2, para nós são pelo menos 3. A gramática continua enxergando 2. Se nós dissermos menos de 2, semanticamente nós entendemos que é pelo menos 1. Para a gramática, continuam sendo 2. Então, você vai fazer a concordância a partir deste número. Ou seja, mais de um gato morreu. Você vai dizer, Silvia, pelo menos 2 gatos morreram. Mas a gramática não consegue enxergar. Aliás, a gramática, ela faz a concordância com o sujeito, com o núcleo do sujeito. O verbo faz a concordância com o núcleo do sujeito. Então, o sujeito é aquilo que eu vejo e não aquilo que eu entendo. A gramática entende ou a gramática está vendo ali a palavra um. Então, o verbo obrigatoriamente vai fazer a concordância com este um. Mais de 2 animais ficaram feridos. Veja que, neste caso, eu posso entender que pelo menos 3 animais ficaram feridos. Mas a sintaxe, quando nós falamos em função sintática, nada tem a ver com aquilo que eu entendo, e sim aquilo que eu vejo. Eu estou vendo, ou a gramática está vendo, uma palavra no plural, um numeral no plural. Por isso, o verbo fica sempre no plural. Sujeito é aquilo que eu vejo, não aquilo que eu entendo, e eu estou vendo a palavra 2, vou deixar o verbo no plural, fazendo a concordância com este elemento. Ok? Na frase 5, na oração 5, o sujeito é uma expressão que indica uma quantidade aproximada. Olha, cerca de 2, mais de 2, menos de 2, perto de 4. Nós temos essa construção? Então, tá. Qual é o comportamento do verbo? O verbo deve obrigatoriamente concordar com o elemento posterior. Então, independente se são cerca de 1.000 pessoas, perto de 500 alunos, mais de um atleta, o verbo ele só consegue enxergar o substantivo ou o núcleo desse sujeito. Quando eu digo quem participou da manifestação, aí você vai dizer pessoas. Pessoas participaram, regra geral. Sujeito no plural, verbo no plural. Quando eu digo que perto de 500 alunos, e aí você tem então
a palavra alunos como centro das atenções. Sujeito no plural, verbo no plural. Mais de um atleta, de novo, mais de um atleta, a banca só consegue, o verbo só consegue enxergar a palavra um, ou ali o seu substantivo a que se refere. Mais de um é só um. Eu estou falando de um atleta apenas, por isso o verbo ficou no singular. Então, veja que estas expressões, cerca de, mais que, menos de, não é relevante para a concordância. Você vai fazer a concordância com o núcleo a que se refere, ok? E aí nós mudamos a nossa próxima tela que diz, olha, quando a expressão mais de um se associar a verbos que exprimem reciprocidade, o plural é obrigatório. Então, veja que aqui nós temos um entendimento um pouco mais profundo. Quando eu digo que mais de um deputado se, veja que nós temos o nosso famoso pronome reflexivo. Quando eu digo que eles se ofenderam, eu não tenho um deputado quietinho no cantinho dele e um apenas fazendo ofensas a ele. Nesse contexto, nós entendemos que um ofende ao outro, portanto, os dois estão entrando em ação. Os dois praticam a ação de ofender. Portanto, eu tenho aqui uma ideia de vários elementos praticando a ação, ou pelo menos dois neste contexto em tela, dois elementos praticando a mesma ação. Há um pronome com a ideia de reciprocidade? Sim. Então, eu tenho os dois elementos praticando a mesma ação? Sim. Então, o verbo deve obrigatoriamente ir para o plural. Mais de um político cumprimentaram-se. Olha só o meu pronome que denota aqui de novo a ideia de reciprocidade. Então, você vai dizer, Silvia, então eu olho aqui este pronome, é esse pronome se que vai denotar essa reciprocidade? Sim. Quando nós trabalhamos voz verbal, você entendeu que o que traz ao verbo a ideia de reflexidade, né? A voz reflexiva ou a voz reflexiva e recíproca, você tem a presença deste se, ou seja, ele pratica a ação e a ação volta para ele. Viu-se no espelho, abraçaram-se efusivamente. Veja, a ação de abraçar, um abraçou ao outro, os dois praticaram a ação, por isso o verbo está no plural. Aí a ideia do pronome recíproco, você tem os dois praticando a mesma ação. Então, mais de um político cumprimentaram-se. Ficou claro nessa construção que um político cumprimentou e sofreu também a ação de ser cumprimentado. Os dois agindo, os dois trabalhando aí com a mesma ação, desempenhando a mesma ação, o verbo obrigatoriamente irá para o plural. Então, quando a expressão mais de um estiver associada, você já pode até marcar aí, olha, quando a expressão mais de um estiver associada a verbos que exprimem reciprocidade, o plural é obrigatório, ou seja, marca aí a presença do pronome recíproco, a ideia de que a ação vai e volta para um e para outro, puxa o verbo para o plural. Com isso, nós encerramos mais este bloco de aulas. Daqui a pouco a gente volta.